Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. E se você veio parar nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre como é o cálculo do lucro isento do imposto de renda em todos os regimes tributários. Bora lá que eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, nós temos aqui três regimes tributários: Simples Nacional, Presumido e Real. Vou trazer aqui algumas outras particularidades para você entender como funciona todas essas regras para apuração do lucro isento do imposto de renda nos diversos regimes tributários. A começar do Simples Nacional. O Simples Nacional existe a possibilidade de distribuir o lucro contábil. Em qualquer regime tributário, o lucro contábil é soberano. Apurou um lucro contábil, que é a diferença entre receitas, custos e despesas, esse lucro pode ser distribuído. Logicamente, se a empresa tiver caixa, tá? Porque às vezes lucro não é sinônimo de caixa. O lucro pode estar lá, mas a empresa não tem dinheiro para pagar. E daí esse lucro fica lá parado até que a empresa possa, de fato, pagar este lucro aos sócios, tá? Mas lucro contábil é soberano. Partimos desse ponto. A legislação fiscal permite a distribuição do chamado lucro fiscal, tanto para empresas do simples quanto para empresas do lucro presumido. Como que funciona esse lucro fiscal? É a receita bruta multiplicada pelo um percentual de presunção, tá? Que no caso aqui eu trouxe dois percentuais, os mais usuais, tá? Comércio 8% e serviços 32%. Deste percentual, você ainda vai deduzir o IRPJ devido no DAS daquele período em que você está calculando. Então, se você está calculando de um mês, você vai diminuir o IRPJ daquele mês. Se você está calculando do ano, você vai diminuir o IRPJ que está dentro do DAS do ano, tá? Então, esse é o lucro fiscal. Ele pode ser distribuído, inclusive se houver prejuízo contábil, tá? Por quê? Não é o recomendado, mas é possível porque a legislação fiscal permite, tá? Não estou falando de legislação contábil aqui. Estou falando da legislação fiscal. Ela permite com que esse lucro seja distribuído, tá? E aí, quando apura lucro contábil, pode distribuir, inclusive se ele for superior ao lucro fiscal apurado. Inclusive, muitas empresas fazem assim, elas vão apurando o lucro fiscal durante o ano, chega no final do ano, apura o lucro contábil. Se ele for superior, distribui a diferença, ok? E se ele for inferior, daí fica limitado ao lucro fiscal, tá certo? Essas são as regras no Simples Nacional. No lucro presumido é bem parecido, existe o lucro contábil e o lucro fiscal. Só que aqui, a única diferença no presumido é que, ao invés de diminuir o IRPJ devido no DAS, que no caso não tem como, né, porque é uma empresa do lucro presumido, vai ser diminuído todos os tributos e contribuições, esses daqui, ó, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, respeitando o período. Então, se você está calculando de um mês, você vai diminuir o IRPJ, CCLL, PIS e COFINS daquele mês. Se você está calculando o trimestre, vai diminuir o IRPJ, CCLL, PIS e COFINS daquele trimestre. E se você estiver fazendo do ano, você vai diminuir esses tributos daquele respectivo ano, tá? O percentual de presunção, trouxe aqui os mais comuns: 8% para comércio, 32% para serviços, tá? Existem outros percentuais? Sim, existem outros percentuais, mas esses aqui são os mais comuns, tá certo? Lucro contábil é aquele que, de fato, apurado na contabilidade, tá? Com, né, a compilação ali de todas as receitas, todas as despesas, todos os custos, a empresa vai chegar num lucro quando positivo ou num prejuízo quando negativo, tá? E se esse lucro for superior ao lucro fiscal, dá para distribuir a diferença, assim como eu falei no lucro no Simples Nacional, desculpa. No lucro real, não existe lucro fiscal, tá? É o lucro contábil e ponto final, ok? Então, vai apurar o lucro. Se tiver lucro, vai distribuir.
e se tiver caixa. Como eu falei, lucro não é sinônimo de caixa. Às vezes a empresa apura um lucro, mas ela não tem dinheiro para pagar este lucro, tá? No lucro real é assim. Luana, a empresa pode fazer distribuição de lucros mensalmente, trimestralmente, ou seja, em período diferente ao exercício financeiro? Pode, desde que esteja previsto em contrato social, tá? Pelo menos isso é o que a legislação prevê. Na prática, a gente vê que não é bem assim, tá? Mas se não tiver no contrato, tenha cuidado para não fazer retiradas excessivas, não desfalcar a empresa, tá? Porque, inclusive, existe uma previsão no Código Civil que os sócios devem devolver dinheiro para a empresa caso haja essa distribuição aí, quando a empresa de fato não apurou nenhum lucro, tá? Porque das duas, uma, o sócio retira pro labore ou o sócio retira lucro, tá? O prolabore é tributado, o lucro é isento de imposto de renda. E existe ainda uma terceira retirada, que é empréstimo. Então, se o sócio fica tirando dinheiro da empresa todo mês, isento, ele vai ter que ser suportado por lucros. Se não for suportado por lucros, em tese ele teria que devolver, mas não é isso que acontece, né? Mas em tese é isso que deveria acontecer, ele deveria devolver, tá? E quando o lucro pago é superior ao apurado contabilmente, você vai ter que ver o passado. Tem lucros acumulados na contabilidade? Se tiver, não há tributação sobre essa parcela excedente distribuída como lucro. Por quê? Porque vai ter lucros anteriores para suportar essa retirada. Agora, se não tiver lucros acumulados, a legislação prevê uma tributação de 35% sobre esse excedente, com reajustamento da base de cálculo. Ou seja, como já foi feito o pagamento para o sócio, não vai ter uma retenção, mas a empresa vai ter que pagar 35% sobre esses lucros com reajustamento da base de cálculo. Isso quer dizer que a empresa suporta o ônus do imposto e não o sócio, tá? A penalidade vai para a empresa e não para o sócio. Artigo 61 da Lei 8981 de 95, certo? Sem prejuízo daquela disposição no Código Civil para devolução de valores pagos a maior indevidamente, ok? E quais são os impedimentos para distribuir lucros? Qualquer empresa de qualquer regime tributário, se ela tiver débitos não garantidos, ou seja, não parcelados, que não estejam sendo discutidos, ela não poderia distribuir. Outra coisa que a gente vê que na prática não acontece. Tem empresas com débitos distribuindo dividendos, distribuindo lucros, tá? Não é o correto. Eu estou aqui para dizer para você o que é correto, né? Então, se a empresa está com débitos, em tese, ela não poderia distribuir lucros, ok? Então, nessa aula, você entendeu como funciona a distribuição de lucros em todos os regimes. Espero que você já esteja fazendo correto. Se não estiver, se adeque, porque a fiscalização está aí, né? A malha fiscal está cada vez mais efetiva, principalmente no imposto de renda pessoa física, e a gente não pode dar bobeira. Então, na aula de hoje seria isso. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.